Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Olá, eu estou no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Você sabe quem passou por aqui ao visitar o Brasil em 1925 e que ficou tão fascinado com a nossa flora que chegou a beijar um jequitibá? Adivinhou? Foi Albert Einstein, o cientista considerado o maior gênio do século XX. Mesmo depois da fama, Einstein costumava dizer: "Minha vida é simples, não interessa a ninguém." Será? É o que vamos descobrir no Globo Ciência de hoje. Em 1905, Einstein publicou sua teoria da relatividade especial, virando de cabeça para baixo os conceitos sobre o tempo, o espaço e o movimento. Mas de onde ele tirou as suas ideias? Einstein nasceu na cidade de Ulm, no sul da Alemanha, em uma família judia que não seguia religião. Se você já ouviu falar que Einstein foi um mau aluno, não acredite. Ele era o melhor da turma e seu boletim era brilhante. Na Escola Politécnica de Zurique, na Suíça, ele se formou professor de matemática e física. Como não conseguiu emprego de imediato, se dedicou à pesquisa. Sorte a nossa, pois seus estudos resultaram em grandes descobertas. Com 16 anos, Einstein ficava imaginando como seria viajar em um raio de luz. Sua imaginação fértil e muito trabalho o levaram a desenvolver as famosas teorias da relatividade. Teoria da relatividade especial, em 1905, e teoria da relatividade geral, em 1915. A primeira delas, a relatividade especial, está baseada em dois princípios. Princípio 1. As leis da física são iguais em todos os referenciais iniciais. Eu explico. Um referencial inicial é aquele que está em repouso ou se movimentando em linha reta com velocidade constante. Não dá para diferenciar, por exemplo, um avião em repouso de um avião em movimento com velocidade constante. Portanto, nesses dois referenciais iniciais, as leis da física são as mesmas. Princípio 2. A velocidade da luz é uma constante da natureza. A partir desse princípio, Einstein chegou a uma importante conclusão. Se a velocidade da luz é constante, o que deve variar são o tempo e o espaço. A grande sacada de Einstein foi perceber antes de qualquer pessoa que o tempo é relativo. Vamos a um exemplo prático. Estamos dentro de um vagão de trem, mas é um trem especial chamado trem de Einstein. Ele tem 150 mil quilômetros de altura e se movimenta na velocidade de 240 mil quilômetros por segundo. Lembrando, gente, que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. No chão do vagão há uma fonte de luz laser apontada para o teto, onde há um espelho. Um pulso de luz é disparado, bate no teto e volta. Como são ao todo 300 mil quilômetros, a luz levará 1 segundo para ir e voltar. A pessoa que está dentro do vagão mede exatamente 1 segundo em um cronômetro. Agora temos uma outra pessoa na plataforma do trem. O que esse observador verá, hein? Como o trem está em movimento, para ele a trajetória daquele pulso não será mais uma linha reta. Será sim um triângulo que começa no chão do vagão, sobe até o teto e depois desce até o chão novamente. Ele também está com um cronômetro. E como o percurso da luz é mais longo para ele, o cronômetro marcará algo como 1,7 segundo, ou 1 segundo e 70 centésimos de segundo. Essa é a outra descoberta de Einstein. Quanto maior a velocidade de um corpo, mais devagar o tempo passa em relação a ele. 10 anos depois de provar que o tempo era relativo, Einstein lançou um novo conceito, o de que o espaço e o tempo estão fundidos como parte de um uno indissociável, o chamado espaço-tempo. Nele, as três dimensões espaciais, altura, largura e comprimento, estão ligadas a uma quarta dimensão, o tempo. A nova descoberta foi chamada de teoria da relatividade geral. Geral porque passou a incluir a gravidade. No fundo, essa é uma nova teoria da gravitação, onde Einstein prova que a gravidade não é uma força de atração, como afirmava Isaac Newton, e sim uma consequência da curvatura do espaço-tempo.
Eu vou começar com o físico Martin Makler, ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Como é que Einstein introduz o tempo como quarta dimensão? Né? E o que significa espaço-tempo para Einstein? Então, o conceito do tempo como quarta dimensão, bom, primeiro tem uma coisa muito simples do nosso dia a dia, né? Se a gente vai acontecer algum evento, ele acontece em algum lugar, em algum momento. Então, tempo e espaço já denotam um evento. Agora, o que o Einstein percebeu foi o seguinte: o tempo ele é relativo, ele varia. Se um trem está se movendo a grande velocidade em relação a mim, o tempo de quem está dentro do trem, olhando no meu relógio, no relógio deles, vai ser diferente. Então, o tempo muda. O espaço também muda. Esse trem se movendo rápido apareceria contraído para mim. Então, Einstein percebeu, olha, o tempo muda, o espaço muda. É como se as duas coisas estivessem ligadas, conectadas. E aí surge esse conceito de espaço-tempo. Então, em suma, o espaço varia, o tempo também varia, agora o espaço-tempo, né, essa coisa una, indissociável, não muda. Exatamente, Alexandre. E o que significa o espaço ser curvo? Então, essa é a grande sacação do Einstein. Ele queria tentar colocar a gravidade nessa história da relatividade. Ele queria explicar como é que a gravidade funciona, mas que fosse compatível com o conceito da relatividade. E aí a sacação foi esse espaço-tempo, que agora tem 4 dimensões, ele também pode ser curvo. Então, por exemplo, a luz, em vez de ela andar em linha reta, ela vai fazer uma linha curva. Um objeto de massa muito grande, ele deforma o espaço. O espaço e o tempo, deforma o espaço-tempo. Posso te dar um exemplo? Isso aqui é um pedaço de acrílico, é claro, mas ele vai reproduzir uma lente gravitacional. A distorção da luz que essa lente produz é igualzinha à distorção da luz que é produzida pela deformação do espaço-tempo. Se eu tiver, por exemplo, um aglomerado de galáxias muito massivo, que deforma o espaço-tempo, ela vai deformar a trajetória da luz que chega até a gente vai ver galáxias bem distantes, distorcidas. Faz um favor para mim, segura isso aqui. Essa bolinha preta, ela vai simbolizar uma galáxia distante. Eu sou observador e essa lente é um aglomerado de galáxias que distorceu o espaço-tempo. Vamos botar aqui para o público ver. Vamos lá. Segura a lente aqui para mim. Certo. Você vê que... Aí eu tô vendo é quase um círculo. Esse círculo aqui é chamado anel de Einstein. É quando a imagem dessa galáxia, ela vira um anel. Se eu trocar um pouquinho o alinhamento, você vai ver, por exemplo, 2 imagens desse mesmo ponto que está simbolizando a nossa galáxia. Verdade. E é engraçado que eu não vejo aqui. Eu vejo uma imagem, se eu coloco aqui o acrílico, a imagem se forma mais aqui, e mais achatada. Exatamente. Esse achatamento é como um arco. E esse arco ele é observado em imagens reais de galáxias distantes. Então significa o seguinte, que o espaço, quer dizer, a luz, ela não caminha, embora a velocidade seja constante, ela não caminha em linha reta. Exatamente. Ela caminha em espaços curvos. Quer ver um outro exemplo? Imagina que eu tenho um colchão. Certo. Se eu me apoio em cima do colchão, ele vai se deformar. Essa deformação do colchão é como se fosse o espaço-tempo deformado. Se eu agora jogar uma bolinha de gude, em vez de ela andar em linha reta no colchão, se eu não tivesse me apoiado nele, ela vai fazer assim. Zigue-zague. Se você experimentar e botar o seu punho e jogar a bolinha, pode ser que ela faça até uma volta em círculo. Isso explica como é que uma órbita acontece no espaço curvo. Por que a Terra, por exemplo, gira em volta do Sol? A forma da gente enxergar a órbita é através dela seguir a própria curvatura do espaço-tempo. E a gente poderia dizer que a massa dos objetos que é a causa do espaço ser curvo, é isso? Exatamente. Na teoria de Einstein, qualquer coisa que tem massa ou energia vai curvar o espaço-tempo. Você sabia que a comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein aconteceu aqui no Brasil? Segundo Einstein, a luz de uma estrela, ao passar bem próxima ao Sol, deveria ser desviada por 1,75 segundo de arco. A comprovação dessa teoria só seria possível na totalidade de um eclipse solar, quando podemos ver estrelas que se encontram quase atrás do Sol. O eclipse de 29 de maio de 1919, um momento perfeito. Astrônomos da Royal Astronomical Society de Londres organizaram 2 expedições para acompanhar o eclipse total do Sol. Uma para o Brasil e a outra para a Ilha do Príncipe. E foi na cidade de Sobral, no Ceará, que as condições meteorológicas permitiram a observação e o registro do fenômeno que confirmou a teoria de Einstein. As posições das estrelas foram vistas deslocadas na quantidade prevista por ele. Você sabia que as ideias revolucionárias de Einstein acabaram influenciando as artes e a literatura? No próximo bloco, você fica sabendo como Picasso, Mondrian, Kafka e outros artistas utilizaram a relatividade em suas obras. O Globo Ciência volta já já. É rapidinho. Sai daí não.